Olá, professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O propósito desse treinamento aqui, desse micro treinamento, é a gente tratar de uma habilidade importante que é lembrada aqui na terça-feira, no manual do professor, aonde ele direciona para esse outro manual que chama Aperfeiçoamento Didático do Professor. Então, quando vocês clicam nesse hiperlink aqui, ó, ele vai direcionar para esse manual e o tópico é concentrar-se em Jesus Cristo, ensinar sobre Jesus Cristo, não importa o que estiver ensinando. E qual é a habilidade? Criar perguntas de pesquisa para os alunos. E qual pesquisa eles devem fazer para ajudar os alunos a identificar os papéis, os títulos, os símbolos, os atributos e as características de Jesus Cristo e de Deus? No caso, na seção 111, a gente vai falar mais sobre as características e as verdades de Deus. Qual que é o propósito? À medida que procuramos ajudar os alunos a encontrar Jesus Cristo e o Pai Celestial nas Escrituras, eles podem vir a conhecê-lo e amá-lo. Então, entendendo a personalidade de Deus, as características de Deus e de Jesus Cristo, os jovens vão desenvolver mais fé a ponto de serem realmente discípulos de Cristo. Então, tem três passos. O primeiro é separar a Escritura, né? Qual o bloco de escritura que você quer que os jovens leiam? Ótimo. O que você deseja que o aluno busque? O que que ele encontre naquela, naquela escritura, naquele bloco, né? São papéis, são títulos, são símbolos, atributos de Jesus Cristo? O que que é que você quer que ele encontre? Legal. O terceiro é como os alunos descobrirão essas coisas por si mesmos. A gente não pode dar as respostas de bandeja para eles. A gente tem que ensinar o papel deles como alunos no processo do aprendizado. Então, essas perguntas de pesquisa, o segredo é sempre fazer antes. Faça antes, para que eles fiquem preparados para descobrir o que podem aprender sobre Jesus Cristo. Então, o manual, ele é rico nessas perguntas, professores, mas vocês não necessariamente precisam ficar presos nessas perguntas. Vocês podem criar perguntas de pesquisa à medida que você entende mais do bloco de escritura e você entende as necessidades dos seus alunos também, o que você quer que eles encontrem ali para desenvolver mais fé em Cristo e no Pai Celestial. Então, aqui tem alguns bons exemplos que vocês podem até ver depois com mais tempo. Tem um vídeo muito bom aqui falando sobre justamente essas perguntas aqui de pesquisa. É, mas vamos usar a sessão 111 da terça-feira. Então, a sessão 111, ela é curta, mas ela tem várias características ali sobre Deus. Uma delas está no versículo 1, que o Senhor ele fala: "Não estou descontente com a vossa viagem, apesar de vossa insensatez." Então, mostra, tanto é que o manual ele fala, ó, no versículo 1, que Deus é misericordioso com a nossa insensatez, como o Senhor ele demonstrou ali. Então, que pergunta de pesquisa você podia fazer aqui para o versículo 1, para que os jovens ele entendam que Deus é misericordioso? Uma pergunta simples de pesquisa. Eu marquei aqui, ó, qual o atributo ou característica que Deus demonstrou nesse versículo? E eles vão descobrir aqui que, poxa, nós somos insensatos. Mesmo assim, Deus é misericordioso, ele nos dá uma nova chance, né? Lá no versículo 8, uma outra característica aqui do Senhor, ó, ele fala, você vai saber qual é a vontade, principalmente ser vos é indicado pela paz e poder de meu espírito, que fluirá para vós. Então, que pergunta de pesquisa você faria aqui para direcionar os alunos? Eu marquei aqui, ó, de que forma Deus se comunica conosco? Ou de que forma que Deus revela a sua vontade para nós? Então, faça essa pergunta antes deles lerem o bloco de escritura, esse versículo específico, né? E eles vão achar justamente essa verdade. Deus se comunica conosco por meio da paz e do poder de seu Espírito. Mas, professores, eu gastaria mais tempo aqui, que a síntese da aula é o versículo 11. O Abris até destacou isso lá no treinamento de terça-feira, onde o Senhor fala: "E ordenarei todas as coisas para o vosso bem."
tão depressa quanto fordes capazes de recebê-las. Olha aqui, promessa maravilhosa que mostra uma característica, um atributo de Deus. Então, que pergunta você faria para o aluno de pesquisa nesse momento? Eu coloquei uma pergunta simples, duas perguntas aqui, uma mais aberta. O que Deus pode fazer por nossa vida? Mas uma pergunta mais pessoal, eu colocaria: o que Deus pode fazer por você? E quando ele lê aqui, ele vai poder entender. E explica para eles também, como diz aqui, ó, a palavra ordenarei significa preparar. Então, dessa forma, quando o jovem ele entende que Deus ele pode preparar um caminho, ele pode ordenar todas as coisas para o nosso bem, ele vai ter mais amor pelo Senhor, um amor de um filho por seu pai, que prepara todas as coisas para o nosso bem. E dessa forma, ele vai demonstrar mais fé e ele vai querer mais ser um discípulo de Cristo. Então, sempre tenha paciência para esperar que os jovens pesquisem. Os jovens não estão assim muito acostumados com interpretação de texto, com leitura, mas quando a gente treina eles para que eles vão lá nas escrituras com boas perguntas de pesquisa, eles vão extrair essas verdades, esses atributos, eles vão entender mais da personalidade de Cristo e de Deus e estarão mais aptos a seguir o Senhor e serem seus discípulos, tá bom? Então, ótimas aulas para vocês. Deixem suas sugestões, seus comentários sobre esses treinamentos. Um abraço, professores.